Fala aí, galera, beleza? Hoje a gente vai bater um papo aqui maneiro sobre protestantes. Não. Eu não tô falando da galera que sai por aí para reclamar de político. Não. Tô falando da Reforma Protestante, que deu origem aos nossos evangélicos. Não acredita? Eu sou Luiz Cláudio Gonçalves, você está na minha história, a matéria que cabe no seu celular. Vem comigo. Galera, o lance é o seguinte, a verdade é que lá para o século XVI, a Igreja Católica já não estava mais representando, né? O mundo havia passado por uma série de mudanças com as grandes navegações, né, com o humanismo, e não dava mais para seguir ideias antigas e arcaicas. Dentro desse contexto, começa a surgir um movimento, né, que é até anterior ao Lutero, mas que vai ganhar força mesmo com Lutero, que é o protestantismo, que acaba dando origem aos evangélicos. Né? Vamos tentar entender isso aí. Primeiro, a Igreja Católica dava umas mancadas. Primeiro, a princípio, tinha venda de relíquias sagradas, né? Tipo certos pastores fazem hoje em dia, né? Que te vendem lascas de, de madeira dizendo que é da cruz, se é que você está me entendendo. Enfim, isso eram as vendas de relíquia. Fora que também tinha uma outra ideia, que era o seguinte, o perdão do seu pecado pelo dinheiro. Então, por exemplo, é o nome disso é indulgência. Se eu matei, eu vou lá e pago uma graninha lá para o padre e aí Deus me perdoa. Oh, meu filho está perdoado porque fez sacrifício de dinheiro, blá blá blá. Tudo isso era muito mal visto. Fora que sempre teve muita crítica, muita denúncia, né, de abusos por parte do clero. Outra coisa é que a burguesia estava em ascensão, né? E a Igreja Católica não fechava com a burguesia nesse momento. Então, era necessário algum tipo de pensamento religioso que pudesse consertar com as ideias da burguesia. Especialmente porque a Igreja Católica da época dizia que ter lucro em cima de alguma venda era pecado de usura. Nesse sentido, o teólogo Martim Lutero elabora 95 teses, que ao contrário do que falam pra gente, não foi pregado em praças públicas, não. Eram teses que ele queria apresentar para o Papa na tentativa de humanizar a igreja, né? Humanizar o discurso teológico. Não deu certo. Lutero acabou sendo excomungado, ok? E graças ao apoio da nobreza e da burguesia, ele consegue não apenas sobreviver, né, como também cria uma nova percepção do cristianismo, beleza? Lembrando que ele não queria fazer isso, ele queria reformar a Igreja Católica, mas acabou criando essa nova visão de cristianismo, né, que será o luteranismo. Quais são as características do luteranismo? Primeiro, a fé. A salvação vem pela fé. A salvação vem pela fé. Não adianta obedecer o Papa, não adianta dar dinheiro. A salvação vem pela fé. Portanto, ela é individual. Segundo, a leitura da Bíblia e a interpretação pessoal da Bíblia. Né? Você, então, irá estar lendo a sua Bíblia e tendo a sua própria percepção daquilo que você está lendo. A sua interpretação. É por isso que é muito mais comum, por exemplo, um evangélico levar a Bíblia para a igreja do que um católico ainda hoje. Né? Não estou acusando ninguém, não é ideia de fazer nenhuma briga, estou falando só pelo que eu vejo por aqui. Também não é nada científico, não. Óbvio, a terceira, a negação da autoridade do Papa, né? O Papa não manda mais nada aqui, sai daí seu Papa Mané, você manda só na Igreja Católica, aqui quem manda sou eu, né? Abandono da prática do culto aos santos, não teria mais imagens, não teriam mais santos sendo cultuados, certo? O fim do celibato do padre, ou seja, o padre pode casar, o próprio Martim Lutero acabou casando, né? E aí vem a parte mais interessante que vai atrair, né, o amor, a fé incondicional dos nobres da atual Alemanha para o Lutero, que é o seguinte: a igreja submissa ao Estado,
A igreja não deve se meter nas coisas do Estado. A igreja não está acima do Estado. Dá até vontade de rir, né? Porque hoje o que a gente mais vê é a igreja tentando se meter, né, em questões que deveriam ser legais e laicas. Mas enfim. Por fim, eu esqueci de comentar, teríamos apenas 2 ritos, ok? Que é o batismo, aquele tchubum na tua cabeça, né? E a Eucaristia, que seria a ceia, né? A ceia. E nesse caso, no caso da igreja luterana, o corpo e o sangue representado pelo pão e vinho seria apenas representado mesmo, né? Ele não seria transubstanciado, ou seja, ele não é transformado em outra coisa, é apenas mesmo uma representação. Na Suíça nós teremos o Calvino, né, que também era um reformista, que pegou muito das ideias de Lutero, deu uma adaptada. Esse cara na Inglaterra é chamado de puritano. Aqui abaixo da Inglaterra, na Suíça, ele recebe o nome de presbiteriano, que até hoje existe, aqui no Brasil, incluso. E a diferença dele para o luteranismo é que ele acreditava na predestinação. E aí é uma ideia muito interessante, olha só. Deus não sabe de todas as coisas? Então, quando você nasceu, Deus já sabia se você ia para o céu ou para o inferno. Você já nasceu predestinado para um desses caminhos, né? Ele já nasceu sabendo, Deus já sabia que no final das contas você ia abandonar a igreja para viver na sacanagem, né? Então o que rola? Essa visão deles, né, da predestinação é muito marcante. E se diz que, como é que eu posso saber então se eu serei salvo ou não? Segundo o calvinismo, a certeza da salvação vem pelo trabalho. Porque o trabalho para o calvinista é abençoado por Deus e o lucro, o seu lucro no seu trabalho, seja ele qual for, desde que seja um trabalho digno, esse lucro é a presença de Deus na sua vida. Então, essa ideia que associa bem material com salvação divina é muito frequente nas igrejas evangélicas até hoje, que entendem que o cristão não pode ser pobre, por exemplo, ele tem que ter uma multinacional e ser super abençoado por Deus, né? E é uma percepção calvinista que, obviamente, chamou a atenção da burguesia e foi vista como uma coisa interessante para esse novo tempo. Bom, mais para frente a gente vai falar sobre anglicanismo e a contra-reforma. Eu sou Luiz Cláudio Gonçalves, se gostou, curte aí e até a próxima. Paz, crescimento e força. Os